E agora, cumprindo também a lógica deste programa de hoje, nós temos apenas duas perguntas, na verdade uma pergunta múltipla, que é para o Mercúrio em Virgem, né? Que é sobre a margem, a primeira delas, a margem de combustão. Quem assiste aqui e acompanha, né, as nossas lives semanais, que são 2, 3, às vezes mais lives por semana, costuma escutar, né, a questão da margem dos aspectos, em especial do aspecto principal, que é a conjunção, e costuma escutar o termo combustão quando se trata de uma conjunção de algum planeta ou de algum astro com o Sol. E essa é a raiz da pergunta em questão. O que é combustão? Segundo, qual a margem de graus e se a combustão ocorre para outro astro que não o Sol. E a terceira, o que é Casime? Vamos começar com a terceira. Casime é uma palavra do sânscrito e é um termo que os ocidentais aprenderam dos astrólogos orientais, em especial dos astrólogos da Índia. E essa palavra Casime significa literalmente no coração do Sol. É um termo poético bonito e ele se refere a todo astro, planeta, etc., que se encontra numa margem de graus quase zero, ou seja, está numa conjunção total com o Sol. Então não se fica, nada fica Casime com a Lua ou Casime com outro planeta. Não, conjunção é conjunção. Agora, quando alguém está em conjunção com o Sol, pode estar Casime. E o que significa, então, Casime? Um ponto de união, de conjunção total, de fusão entre o sentido do planeta em questão com o ego, porque o Sol representa a nossa identidade mais profunda, a nossa visão racional de nós mesmos. Então, isso se apresenta fusionado. O que acontece? Nós temos Casime, uma posição de aconchego do planeta com o aspecto da personalidade que ele representa dentro do coração da identidade, do ego da pessoa. E isso é algo muito bonito porque, vamos supor, o Mercúrio Casime faz a pessoa ser profunda e intimamente racional, faz a pessoa ser profunda e intimamente comunicativa, inteligente, mental, e é uma coisa que está ligada ao ser da pessoa. Então, Casime é uma posição muito importante e ela se verifica quando algum planeta está a menos de 1 grau, ou seja, 0 grau e alguns minutos, considerando que minutos são as subdivisões na geometria para 1 grau. Neste caso, não é a contagem de tempo, e sim a subdivisão geométrica de 1 grau. Então, aqui na astrologia, nós falamos do mapa como uma circunferência, e a circunferência na geometria tem 360 graus. Então, cada um desses graus vai ter a divisão de 60 minutos. E esses minutos, então, não se referem a uma unidade de tempo, nesse caso, e sim a uma unidade geométrica, de medida geométrica. É 1/60 de 1 grau. Então, esses minutos, né? Então, falamos de 0 grau e alguns minutos. Beleza. Que mais? O Casime, então, ele tem que estar a menos de 1 grau. E essa é a terceira pergunta, né? Casime. Segundo, a segunda pergunta é qual a margem de combustão? E primeiro, o que é combustão? Vamos para a primeira agora. Combustão é quando o planeta em questão está numa conjunção com o Sol, e isso vale exclusivamente para o Sol, para o caso de conjunção com o Sol, está numa conjunção que está numa proximidade grande do Sol, que faz com que o calor do Sol, o fogo do Sol, entre aspas, queime a força do planeta. Então, pegando, por exemplo, um Marte em combustão,
significa que ele está, também chamado de Marte combusto. Marte combusto está numa margem entre 1 grau a 2 graus a menos de 3 graus. Então, a 1 a 3 graus, ele está muito perto do Sol, então ele vai queimar e queimar para valer. Então, tudo que ele representa na personalidade da pessoa, Marte no caso, vai ficar queimado, vai ficar enfraquecido, vai ficar esgotado. É como se exaurisse a capacidade do Marte ser Marte e expressar-se da maneira em que ele está, conforme o signo em que ele está posicionado. Então, a energia, o Marte da pessoa fica exaurido. Isso é algo importante porque se verifica o contrário do que se poderia esperar de maneira leiga, né? De maneira leiga quanto mais perto do Sol, mais forte, mais relevante. Tem uma margem que isso, paradoxalmente, se mostra invertido, que é a margem da combustão. Então, isto é combustão, primeira pergunta. E segundo, qual a margem de combustão? Eu já falei, mas vamos reafirmar, né? Aproximadamente entre 1 e 3 graus. 3 e pouco a 4 já é bem passado, né? É muito aquecido e tem ali, conforme o caso, vai enfraquecer um pouco ou ainda vai fortalecer. 4 graus, bom, aí já está bem aquecido, ponto. Então não chega a exaurir a energia do planeta, mas ao contrário, a influência do planeta se mostra grande sobre o ego, sobre o eu da pessoa, que é representado pelo Sol. Então isso é o conjunto de perguntas, a sequência sobre a combustão, a margem de graus para a combustão e o aspecto especialíssimo que é o Casime. Outra pergunta foi sobre a questão ali, bom, se o Sol, pegando um exemplo de quem perguntou, né, o Sol na 10 em Capricórnio com Mercúrio em combustão. Bom, em primeiro lugar, a gente tem várias coisas para analisar juntos aí. O Sol na 10, está na 10, ele torna a casa 10 a casa mais iluminada, porque é a casa onde está o Sol, a fonte maior de luz. Porém, essa casa 10, a lógica dela é explicada, essa área da vida que ela representa no mapa astral, ela é explicada pela lógica do signo de Capricórnio. Então, se o Sol está na casa 10 e está no signo de Capricórnio, é um duplo fortalecimento. Então, o Sol da pessoa está duplamente regido ou influenciado ou posicionado nas características capricornianas. Em primeiro lugar, pelo signo, naturalmente. E em segundo lugar, pela casa, cuja lógica é explicada pelo mesmo signo. Então, este digamos, o fortalecimento, alguém com Sol na 10 em Capricórnio, se espera características muito marcantes e muito visíveis e muito profundas da lógica capricorniana. Então, isto é algo importante. Então, uma coisa que há que se interpretar é o Sol na 10, outra, o Sol em Capricórnio, e outra, que o Mercúrio também está em Capricórnio, né, por força da necessidade, e está muito próximo do Sol. Então, a margem, aqui a pessoa não mencionou a quantos graus, se eu não me engano, agora já mudou aqui a tela, mas vamos considerar que até 1 grau seria Casime, de 1 até 2,5 para 3 seria combustão mesmo, e mais que 3 e pouco seria aquecido, e mais que 5, bom, aí já é só morno, né? Não é tão quente. Quando eu digo quente, é a força que o Sol outorga aquele aspecto da personalidade que o planeta em questão representa. Então, para terminar a resposta dessa pergunta, nós temos essa proximidade como muito relevante para a influência do ego da pessoa, porém, numa possível, provável combustão, o que significa que o Mercúrio da pessoa é muito próximo, é muito afinado
com o Sol, ou seja, a mente, 2 graus e pouco. Para bom entendedor, meia palavra basta. Isso é um capricorniano, uma capricorniana atenta. 2 graus e pouco já é o final da combustão. Já é uma combustão, não é uma carbonização, né? Mas é uma combustão ainda. A força de comunicação fica um pouco prejudicada. Talvez a pessoa fique um pouco direta demais, fique um pouquinho ríspida, ou um pouco dura na sua forma de se comunicar, ou pelo menos pode vir a ser percebida assim pelos demais. Por outro lado, a pessoa também vai ter uma objetividade muito grande e também vai... Opa, Sol próximo de Marte, mais ou menos 10, ambos... bom. Pois é, aí acontece que 10 graus já entra, Arthur, numa outra questão. Existem alguns autores modernos que defendem a margem de conjunção do Sol até 10 graus. Eu mesmo, por exemplo, tenho 2 planetas nessa margem de 10 graus. E eu, de fato, sinto uma influência sobre o meu Sol desses 2 planetas razoável. Então, essa lógica procede. Porém, outros autores respeitados consideram que a margem de conjunção com o Sol deva ser um pouco menor. Então, no caso de Marte, aí tem que olhar caso a caso o conjunto do mapa para poder vaticinar se esse planeta em questão está influenciando de maneira significativa o Sol da pessoa. Tá? Mas eu acredito que sim, a margem de 10 graus o que se pode chamar de semiconjunção é relevante. Tá? E isso é relevante no sentido de tu ter ou não ter um planeta influenciando o teu Sol pela proximidade, muda tudo, né? Bom, outra coisa é que quando o planeta está aquecido, assim, o Sol é o rei. O rei recebe as informações dos demais. Não são os outros que perguntam os dados para o rei. É o rei que pede a informação, porque ele centraliza. É o líder que é informado e informado. Então, o Sol recebe de todos alguma influência. E os planetas mais próximos do Sol têm uma espécie de hierarquia. E os mais próximos recebem a influência dos demais. Então, por exemplo, se vocês têm, pegando Sol com Plutão, não é o Plutão que está não é o Sol que está influenciando o Plutão. Então, se a gente diz que o Sol está aquecendo o Plutão, e aí entra a combustão, é simbólico, porque na verdade nós estamos vendo como se dá essa interação entre Sol e Plutão, mas é o Plutão que vai influenciar o que o Sol significa no teu mapa, e não o contrário, tá? Mais para perto do Sol, mais íntimo, pessoal, individual. Mais afastado do Sol, mais coletivo. Tá? Então, por isso que Mercúrio, que é um planeta bem próximo do Sol, Mercúrio com Saturno, é o Saturno que vai influenciar o aspecto mental da pessoa, e não o contrário. Né? Então, existe uma hierarquia entre as diferentes distâncias dos planetas em relação ao Sol. Bom, e com isso terminaram as perguntas de hoje e nós falamos hoje de assuntos muito curiosos e muito presentes na interpretação do mapa astral. Se vocês ficaram curiosos e ficaram com vontade de conhecer mais sobre isso, não deixem de acompanhar aqui o nosso trabalho no canal em vários programas diferentes que nós temos. E não deixem de conhecer o curso de astrologia que é ministrado há anos e que vem formando cada vez mais gente no conhecimento da natureza representado pela linguagem astrológica. Então aqui o meu grande empenho é tornar mais acessível a todos esse conhecimento da humanidade que se baseia numa linguagem da natureza. Esse conhecimento que é tão antigo quanto o ser humano, que nos ajuda a nos conhecer melhor, nos ajuda a nos relacionar melhor com todos e nos ajuda a estar preparados para a vida.
Da minha parte era isso. Hoje foi uma live diferente, foram 2 em 1, 2 em 1. E confiram que depois tem os picadinhos, né? Tem os vídeos menores com os pedaços, os temas objetivos específicos, né? Que vão aparecendo diariamente daqui para frente. Hoje vai ter bastante pano para manga. E vai ter aqui o vídeo completo para todos poderem assistir novamente e tirar os maiores detalhes. Da minha parte, foi um privilégio ter estado com vocês. Agradeço a presença. Se segurem nas cadeiras, o Mercúrio continua retrógrado e apavorando. Mercúrio apavorando aí os computadores, os encontros, as leituras de mapa. Como, nossa, essa semana eu já tive 2 problemas sérios de atendimento que não conseguiram ser realizados devido a atropelos de ou equipamento ou de um microfone que não abre inexplicavelmente e a gente não consegue falar numa conexão, ou o computador que está funcionando, de repente não liga mais, coisas assim que, olha, esse Mercúrio retrógrado está importante, está realmente mostrando que é indiscutível a lógica desses momentos da natureza que a gente consegue compreender melhor através da astrologia. Último parênteses, né? O Mercúrio queimadinho, na verdade, se ele está na margem de combustão, ele está muito aquecido. Então ele pode ganhar um destaque, mas nos aspectos não necessariamente positivos dele, porque fica difícil de administrar esse aquecimento mercuriano. Então a parte boa é que o Mercúrio vai estar para bem e para mal em destaque na tua vida, né? E isso significa comunicação, linguagem, intelecto e tal. Talvez de modo difícil de controlar, de modo nem sempre tão desejado, mas estará muito presente. Até as ações caíram. Puxa, essa eu não sabia, mas é bem possível. Pessoal, foi um privilégio ter estado com vocês. Continuem interagindo e mandando mensagens. É um prazer poder conversar com vocês e ver como esse assunto toca a vida das pessoas e como é bom poder partilhar esse conhecimento com quem busca. É uma grande alegria poder estar com vocês nesses encontros e poder dividir isso que a gente vai recolhendo da vida. Um grande abraço a todos, um excelente feriadão que vem por aí e até a próxima. Tchau!